tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Carol. Bora, Rafael. Boa tarde, Mexinha. Tá ouvindo legal? Tá tudo ok. Também tô lhe ouvindo direito. Tá tudo ok aí? Tá sim, meu filho. Tua tela tá só virada, Rafael. Tá só de lado. Peraí. Pronto, show. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar ela no suporte aqui. Beleza. Tentando botar ela no suporte. Galera, enquanto Rafael ajeita o celular, Pronto. Deu certo. deu certo? Beleza. Deu. Show. Galera, boa tarde. Para as mães, feliz Dia das Mães. Eu sou Jean Lopes, sou coach do Box Cangalha Cross. Boa tarde. Formado em Educação Física pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. E hoje nós vamos fazer um bate-papo legal com o nosso parceiro, cara que é surpreendente, Rafael Galdino, parceiro, aluno, amigo. Vai ser bem interessante. Nós vamos saber a história dele, como foi que ele iniciou, a vontade que ele teve de iniciar a prática de atividade física, qual o segredo. Vai ser bem interessante esse bate-papo, beleza? Vai ser bem dinâmico. Galera que quiser perguntar alguma coisa no final ou durante alguma pausa de perguntas, pode perguntar. Rafael que saiu, iniciou bem acima do peso, hoje é atleta crossfitter, hoje pratica várias atividades, vários tipos de esporte. É um sinônimo assim de superação. Todos nós lá do blog, todos nós que conhecemos ele, assim, a pessoa sempre pensa, é uma inspiração, uma grande inspiração, é uma máquina, meu parceiro Rafael. É uma máquina. E eu vou passar a palavra para ele iniciar com vocês, e após a apresentação dele, eu vou fazer algumas perguntas, que eu acho que a galera está com curiosidade. Enquanto a galera vai entrando, boa tarde para vocês, boa tarde, Suzane, feliz Dia das Mães, novamente. Eu vou passar a palavra para meu amigo Rafael. Boa tarde, Mexinha. Como é que tá, meu parceiro? Saudades, cara. Pessoal, boa tarde aí a toda a família Cangalha. Boa tarde aí a galera que já acessou aí a nossa live de hoje. Vamos falar um pouco sobre qualidade de vida. Vamos falar um pouco sobre o quão é possível a realização de tudo aquilo que vocês têm vontade de realizar. A maioria da galera que é do boxe, todo mundo me conhece. Meu nome é Rafael Galdinos, eu sou aqui de Campos Sales mesmo. Sou professor por formação, sou professor da rede estadual do estado do Ceará tem 10 anos, sou funcionário da Prefeitura de Campos Sales há 12 e tive um problema seríssimo, que eu estou na luta contra o problema da perca de peso e aos poucos está começando a dar certo. Conheci o meu amigo Jean mais aproximadamente há um ano e pouquinho. Lembro dele mais novo, só que nós não tínhamos muita aproximação, até porque eu sou mais velho que ele.
E a gente vai fazer um bate-bola legal aí. Jean vai fazer algumas perguntas aí, que é curiosidade da galera. Quem for tendo alguma curiosidade também pode ir jogando aí no chat, que aos poucos o Jean deve estar mais a nossa cameraman que deve estar aí do lado dele. E de antemão, dá um abraço em todas as mães, as mamães aí que estão acompanhando, as meninas do Cangalha que são mães, mas além de serem mães, cuidam do seu bem-estar e não deixam de estar exercendo a maternidade. Até quando elas estão lá no box, elas estão exercendo a maternidade, porque elas estão dando um bom exemplo a seus filhos que a prática da educação física é necessária. A prática da atividade física, ela é uma tendência que eu fico muito feliz em saber que ela está crescendo. É uma tendência necessária para nós termos dias melhores, principalmente nesse mundo louco que nós estamos vivendo. Abraço aí, meu amigo. Abraço ao meu amigo Mael, acabou de entrar aí. Meu patrão Mael. O RX do Cangalha Games. Pois é. Bom, galera. Pode ser, Rafael? Posso iniciar? Pode ficar à vontade, meu irmão. Pode ficar à vontade. Bom, galera. Vamos iniciar com algumas perguntas que eu acredito que a maioria da galera tem curiosidade de saber como foi que esse ícone, essa minha máquina conseguiu, né? Porque muitos tentaram e tentam conseguir tipo, perder peso. Eu quero perder 3, 4, 5, 10 quilos, não consegue. Ele hoje perdeu 100 quilos. Como foi? Será? Como foi essa história? Como foi? Aí eu pergunto, começar do início. A obesidade, Rafael, a obesidade fez parte da sua vida desde quando fez parte? Quando foi, assim, o seu pico máximo? Para dizer, hoje eu tô... Essa época é demais. Estou no limite. Não posso nem aumentar mais do que isso. Qual a sua história, assim, no grau de obesidade, coisa do tipo? Com relação à pergunta, Jean, o pessoal que está acompanhando, eu sempre tive problema de obesidade, desde a infância, desde bem cedo, eu sempre tive aquele problema, sempre fui aquele gordinho, aquele cheinho, sempre fui aquele cara um pouco acima do peso. Só que gradativamente esse problema ele foi se acentuando. Junto ao problema da obesidade, na minha infância eu tive um problema respiratório e que na época se tratava-se com os famosos corticoides, que são substâncias muito fortes, né? A galera aí da educação física, a nossa amiga Tia, acabou de entrar aí, a nossa amiga que é farmacêutica, ela tem bem conhecimento disso. E esses remédios gradativamente foram acelerando esse ganho de peso. Um abraço aí, Daniel, Carilho Oeste. Foi aumentando esse problema de ganho de peso. E foi um problema que ele foi só se acentuando. Juntou-se ao sedentarismo, aí veio na época do período em que eu bebia, foram juntando vários problemas. Então, a obesidade ela sempre esteve presente na minha vida. Eu acho que o ponto que eu atingi o máximo foi há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, da época que eu ainda fazia o uso de bebidas alcoólicas, que eu cheguei a uns 192 quilos. Eu sei disso não porque eu acompanhasse meu peso, não porque eu me pesasse, mas porque na época eu tentei fazer o pré-cirúrgico da bariátrica e em uma das consultas com um doutor da cidade de Juazeiro, um cirurgião de Juazeiro, eu me pesei lá e eu estava pesando 192, ou era 194 quilos. Então a obesidade sempre foi algo presente na minha vida. Sempre foi, né? Sempre. Em graus diferentes, mas eu não tenho aquela lembrança para dizer eu já estive magro, eu já estive em forma. Não, nunca. Sempre fui obeso. Eu acredito. Rafael, e assim, quais foram assim os principais problemas? Os problemas assim que você enfrentou naquela época que você estava
bem acima do peso. Certo, certo. Antes de responder, só registrar aqui a presença da minha namorada, ela acabou de entrar, está ao vivo, está acompanhando a gente. Beijo, Ingra. Te amo, meu amor. Pessoal, foram problemas de várias ordens. Os problemas da obesidade, um abraço. Os problemas da obesidade, Max Fry, nosso máquina forte do Cangalha Games. Os problemas da obesidade, mestre Jean, eles circulam algumas esferas, como por exemplo os problemas de ordem física. Um dos problemas que mais me afligia e mais me acometia era a questão da falta de qualidade do sono. Eu já não dormia mais. Eu não dormia. Eu passava a noite. Por quê? Devido ao sobrepeso, devido a estar muito pesado, a gordura, o peso pressionava meus órgãos, principalmente os respiratórios, fazia com que o meu corpo ficasse direto em estado de alerta para que me acordasse, para que eu não viesse a ter uma parada respiratória. Ou seja, eu poderia a qualquer momento morrer dormindo. Quando eu fiz alguns exames em uma clínica da cidade de Juazeiro do Norte, que é a famosa polissonografia, foi constatado os milésimos de segundos que eu tinha o sono realmente reparador, que é o sono mesmo que a gente descansa. Acordava extremamente sem concentração, meu humor estava ruim. E falando de outros problemas, eu não tinha mais nenhuma mobilidade. Tarefas simples, que para vocês são simples, para mim era um tormento. Como, por exemplo, passar em uma porta, montar na moto, sentar e cruzar as pernas, o próprio banho, o próprio tomar banho, porque o obeso, Jean, ele vai adaptando algumas atividades cotidianas. Ele, enquanto o obeso está se enganando, ele vai adaptando as situações. Por exemplo, ele manda reforçar a cama, como eu fiz. Hoje eu não tenho vergonha de dizer isso, eu falo abertamente. Ele manda reforçar a cama, ele manda aumentar as roupas, ele coloca portas mais largas na sua casa, ele coloca suportes dentro do banheiro para poder se segurar. Então, são situações que ele é como se ele estivesse se enganando. Ele vai criando mecanismos e vai mentindo para si mesmo. Por exemplo, um abraço aí para meus irmãos que estão online também, o Guilherme e o Jefferson. Por exemplo, essa semana eu estava conversando com minha namorada, uma coisa muito simples do cotidiano. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque eu espero que isso sirva de alerta para quem ainda está na situação de obesidade. Desculpe, eu vou falar abertamente. O fato de fazer as necessidades e limpar as nádegas, limpar a bunda, falar no popular. Você chega num grau de obesidade que você não consegue. Toda vida que você usa o vaso sanitário, você tem que tomar banho. Acredito. Então, são coisas do cotidiano, o básico, que começa a lhe atrapalhar. E isso tudo, quando junta os problemas físicos e os problemas de ordem psicológica, fazem com que sua autoestima vá lá para baixo. Existe um estudo que fala muito sobre a situação da depressão de obesos. Graças a Deus, primeiramente, apesar de eu não seguir de perto nenhuma religião, mas eu sou muito temente a Deus, eu nunca tive depressão. Mas, meus últimos anos, 2 anos, talvez, antes de começar esse processo de perca de peso, eu já me excluía do convívio social. Era só trabalho, casa e só. Então, Jean, os principais problemas que eu enfrentei foram de ordens física, mobilidade, qualidade do sono, e o último, mais sério, que foi o que me fez começar, foi a questão da retenção de líquidos. E foi quando eu fiquei muito inchado. Aquela foto que está no folderzinho da nossa conversa é dessa época. O meu abdômen, ele ficou rígido, muito rígido. As minhas canelas, elas eram tão inchadas que você fizesse assim, você conseguia colocar quase a metade do dedo, só inchaço.
E nessa época eu comecei a sentir muita dificuldade para respirar. E aí foi na época assim que foi o chacoalha. Foi quando eu disse, chegou. Aqui, ou eu me cuido, ou eu morro. Dali, eu era uma bomba relógio. Um abraço à minha amiga, minha irmãzinha de Colete, Romênia, da cidade de Juazeiro do Norte, está acompanhando a gente. Show, show. Rafael, eu lembro de a gente conversando, e tu falou até assim, um pequeno episódio que eu lembro, que tu falou do tênis, e também da escada do ônibus. E teve um determinado tempo a gente treinando e tal, e nós falando da alimentação de nossa amiga Sara Rayane, que é minha nutricionista também, sou nutricionista, que era elogiando e tal. Aí você diz, rapaz, Jean, com atividade física e com alimentação, eu tô conseguindo amarrar o tênis, coisa que fazia, se eu não me engano, você disse, eu acho que foi 2 anos, que eu não sabia o que era amarrar o tênis. Eu não conseguia amarrar o tênis. E aquele episódio que falou também do ônibus, da escada. Eu acho que tu lembra, tu pode... Lembro sim. Na oportunidade que o nosso head coach e amigo Jean está falando, foi um treino que nós fizemos lá no amigo Max Fran. E após treino, nós sentamos e ficamos conversando sobre atividade física e sobre limitações. As limitações eram várias. Essa do tênis aí, eu acredito que muitos obesos passam por isso, talvez não falem abertamente, até por questões de discriminação da sociedade. E uma delas realmente era, Jean, meus tênis, eu já os deixava... Peraí que a câmera está querendo cair. Tá ouvindo, Jean? Tô ouvindo. Pronto. Os tênis, os sapatos, eu já deixava eles amarrados, que era para, como eu não conseguia me abaixar para amarrá-los, eu já deixava eles amarradinhos já no jeito de calçar. Então, sentava na cama, tinha que ser numa superfície mais resistente para conseguir colocar, porque eu não conseguia me abaixar para amarrar o tênis. E quando o Jean fala do ônibus, é porque a galera que me conhece sabe que eu sou professor e que eu dou aula nos distritos, e era um tormento subir no ônibus. Os ônibus, eles têm ali uns 2 ou 3 batentes, sendo que o primeiro, o mais baixo, ele fica a uns 40 centímetros do chão. Coisa que é extremamente normal para uma pessoa normal, mas para uma pessoa com 185 quilos, era um tormento. E estava chegando ao ponto que, caso eu não tivesse me cuidado, acho que seria uma atividade que eu não teria mais condições de fazer, que era subir em um ônibus. E tem outras mais, Jean. Por exemplo, colocar um cinto. Eu não usava mais cinto por 2 motivos. Primeiro, porque eu não encontraria que desse na circunferência da minha cintura. E depois, porque eu também não conseguiria afivelá-lo. A barriga muito volumosa, muito pesada, e eu não conseguiria afivelar o cinto. E N situações, calças que eu já deixava os botões abotoados para só vestir, N situações que o obeso vai adaptando. E sem contar que o mundo, apesar de toda a modernidade, de toda a tecnologia, de todo o avanço, as sociedades, os espaços públicos não estão preparados para o obeso. Verdade, viu? Nosso amigo Framburg aí. Rafael, qual foi o momento assim que você diz, eu tenho que procurar atividade física, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que procurar uma nutricionista. Se você já tem tentado alguma vez, não sei se foi a primeira vez, mas e um momento que lhe marcou assim, tipo assim, que geralmente eu tenho alguns alunos que também já tiveram acima do peso, e eles também me relatavam, tipo, uma pessoa soltava uma piadinha.
uma piadinha, às vezes, para aquela pessoa, ela queria ajudar, não era soltando uma piadinha, mas para a pessoa em si, para a pessoa que estava em cima do peso, se sentia ofendido. Tipo, a pessoa queria ajudar, rapaz, um pai, uma mãe, um tio, um primo, um irmão, falava que a pessoa estava, e a pessoa se intrigava, ficava querendo, ficava com raiva, saía. Tô entendendo. Aí o pessoal até se saía um pouco para não ficar, tipo assim, desanimar a pessoa por do tipo. Queria o bem, mas não falar. Tipo assim, no momento que você diz, realmente, vou procurar uma ajuda, e se aconteceu uma coisa para te marcar, para dizer, isso me abalou, tem que, realmente, eu acordei, eu tenho que mudar. Vamos por partes. O Jean perguntou se eu já havia tentado outras vezes. Eu já havia tentado outras vezes, eu já havia tentado acompanhamento nutricional com dois profissionais da nutrição, uma da cidade de Barbalha e outra da cidade de Fronteiras, que talvez seja uma das primeiras nutricionistas que trabalhou em Campos Sales. Eu não posso falar mal do trabalho de nenhuma dessas duas profissionais. Por quê? Porque eu não empreguei a dedicação necessária no plano alimentar que elas prescreveram. Um erro recorrente que eu vejo de alguns obesos e até de pessoas que não são obesas é iniciar um tratamento nutricional, um acompanhamento nutricional, não segue o plano que o seu profissional descreveu e mesmo assim acha que vai obter resultados. Esse é muito corriqueiro. Eu fico até reticente, porque, cara, você não consegue enganar a balança. Uma das postagens que tem no meu Instagram, eu começo com a pergunta, você come escondido? Por quê? Porque é uma prática muito normal entre os obesos. Isso vai chegar na colocação que o Jean disse. Quando nós estamos na situação de obesidade, por várias vezes, aquelas pessoas que nos amam chegam para a gente para o nosso bem e falam, só que muitas vezes a gente não gosta. Um abraço aí para meu tio, Valdeilson. Obrigado aí, meu irmão, pelo apoio de sempre. Muitas vezes a gente não gosta. Jean, muitas vezes a minha mãe, ela deixou de falar porque ela via que eu não gostava. Você fica tão envolvido no seu problema que você para de raciocinar. Porque é óbvio, é uma questão óbvia. E aí, para chegar onde o Jean perguntou, qual foi a gota d'água? O que foi aquele ponto? Jean, eu acredito que a gota d'água foi no final de 2018. No final de 2018 foi quando eu tive no ápice do meu problema de retenção de líquidos. Eu não conseguia caminhar 100 metros sem ter que fazer uma pausa. Eu não conseguia fazer uma caminhada simples de 100 metros sem ter que fazer uma pausa. Porque eu estava no auge do peso, no auge da retenção de líquidos. Então eu estava no ápice físico. É tanto que eu imaginei na época estar com aceleramento cardíaco. E eu fui a um cardiologista aqui da nossa cidade, o Dr. Ananias, que além de cardiologista é meu amigo pessoal, nós somos da mesma faixa de idade. Primeiro ele fez aquele atendimento profissional, fez os exames, me explicou no linguajar médico e logo após ele me perguntou se ele poderia falar como amigo. Ele disse, Rafael, agora eu posso falar como amigo? Eu digo, pode, cara, nós nos conhecemos há, 30 anos. Eu digo, pode. Ele disse, cara, se tu não se cuidar, eu não sei até quando você vai. Estou falando como seu amigo. Se você não se cuidar, você é uma bomba relógio. O seu corpo, ele está numa situação de sobrecarga. O seu coração vai chegar um momento que ele não vai conseguir bombear sangue para 185 quilos. Na época, Jean, quando nós fizemos um exame cardiológico, o eletrocardiograma, o meu corpo em repouso absoluto,
ele contava 136 batimentos por minuto. A galera aí da educação física sabe que isso é um valor quando você está no pico da educação física, você está no pico da atividade. De alta intensidade. De alta intensidade. É tanto que eu refiz o exame agora, questões de rotina e também por curiosidade, e hoje o meu batimento eletro ele fica ali oscilando 45, 46, ou seja, 3 vezes menos do que há um ano atrás. Então, o momento que eu realmente disse, tenho que mudar, foi quando eu fiz esse exame que... Aí eu digo, não, agora eu vou ter que recorrer, seja lá o que for, cirurgia, seja o que for. E assim, eu acredito que, tipo, quando o médico falou uma ocasião dessa, eu acho que a pessoa fica com medo, pensa na família, né, e tudo. E deixa, tipo assim, aquelas necessidades que você tinha, tipo, aqueles vícios alimentares, coisas do tipo, não, aí eu tenho que mudar, de verdade, senão eu vou deixar meu pai, minha mãe, as pessoas que você ama, né? Com certeza isso aí foi um fator preponderante. As pessoas que são mais íntimas minhas sabem que, graças ao bom Deus, eu ainda tenho meus pais vivos, meu pai e minha mãe. Só que são pessoas que já têm uma certa idade e cada vez mais eles vão se tornando mais dependentes. E o meu medo era esse. Os meus 2 irmãos moram fora da cidade, moram em outra cidade, e o meu medo era esse. Eu digo, pô, se eu morrer, quem é que vai cuidar dos meus pais? Então, obviamente, quando me perguntam, o principal fator foi medo de morrer, não pelo medo de morrer, mas sim medo de deixá-los sozinhos. É verdade, viu? Aí eu lhe pergunto, a sua maior dificuldade durante aquela transição, você, pronto, se consultou em um nutricionista, você começou aquela atividade física, bem adaptado. Qual foi a sua maior dificuldade na transição? E se você quis tomar, ou tomou, iniciou tomando algum remédio, coisa do tipo? Jean, tem uma pessoa aqui que está nos acompanhando, Vicente. Vicente perguntou por quantos anos eu fui obeso. Vicente, quando eu comecei a me cuidar, eu estava com 33 anos e meio. Ou seja, por esse tempo todo eu fui obeso. Quando eu comecei a me cuidar, eu estava com 33 anos e 6 meses. E a nossa amiga Rayane aí também, que é educadora física, falou aí sobre a questão dos batimentos cardíacos. Respondendo à pergunta do meu amigo Jean. Vamos por partes. Se eu pensei em tomar algum remédio, pensei. Eu sou humilde e eu sou sincero em dizer. Quando eu cheguei no ponto máximo, quando eu cheguei no cume do peso e do desespero, se alguém tivesse chegado para mim e tivesse me oferecido, Rafael, esse remédio aqui realmente faz efeito, eu teria tomado. Pode ter certeza que eu teria tomado. Não tenho vergonha de dizer. Aí se vocês me perguntarem, que muita gente me pergunta, você tomou? Eu digo, não tomei. Não tomei porque, primeiro, que eu não achei nenhum médico que tivesse coragem de passar. E depois, porque as coisas de Deus são maravilhosas e aconteceram sem ser necessário o remédio. Mas realmente eu cogitei a possibilidade do remédio, assim como eu cogitei a possibilidade da cirurgia. Eu volto já a falar na cirurgia, mais para frente. E aí Jean também perguntou qual foi a maior dificuldade na transição. Jean, acredito que a maior dificuldade na transição foi convencer-me de que eu era capaz. Porque eu, como todo obeso, nós criamos N desculpas. Se você me der 50 soluções, eu vou lhe dar 51 problemas.
Isso é um mecanismo de defesa que nós criamos para não sair da zona de conforto. Então, eu havia me convencido de que eu era incapaz de praticar atividades físicas. Eu havia me convencido que eu não aguentaria joelhos, tornozelos, articulações em geral. E eu acredito que a minha maior dificuldade foi exatamente enfrentar a mim mesmo. Foi me convencer de que eu era capaz. Com relação à nutrição, eu não tive muita dificuldade, porque já vinha com alguns meses, antes de começar o plano com a nutricionista, que eu vinha cortando aquilo que todo mundo sabe que é nocivo. Porque muita gente me pergunta, Rafael, mas eu só perco peso com acompanhamento de um nutricionista? Não. O acompanhamento de um nutricionista ou de uma nutricionista é fundamental, sim, porque é o profissional capacitado que estudou para isso ali. Mas todo mundo sabe o que é nocivo. Vai dizer que as pessoas não sabem que o refrigerante é nocivo? Que o uso excessivo de gorduras vegetais é nocivo? Que doces industrializados são nocivos? Então, quando as pessoas me perguntam por onde começar, às vezes diz, Rafael, me passa teu plano alimentar. Eu digo, passo. Só que é difícil você sair de uma alimentação de anos errada para vir para meu plano alimentar de um ano e poucos meses de adaptação. É muito difícil. Você tem que, aos poucos, desintoxicar o seu paladar. É incrível, Jean, é incrível como hoje eu sinto prazer em comer coisas simples. É incrível quanto que hoje uma salada, uma mera salada, ela se torna saborosa. Eu sou apaixonado por café, todo mundo sabe. Você vê que eu sempre tomo café no box. O café, as pessoas dizem, Rafael, mas tu toma café sem açúcar? Eu digo, cara, porque eu tomo café. Eu sei o sabor de café. Você toma vitamina, um suco sem açúcar? Sim, porque eu gosto do suco de laranja. Nós, seres humanos, nós não conhecíamos o açúcar. O açúcar, ele entrou na dieta humana, acho que, sei lá, no século XVII, talvez. Então, por quê? O açúcar, existem alguns médicos mais severos que dizem que o açúcar é o alimento do câncer. Que o açúcar alimenta as células cancerígenas. Ah, Rafael, tu quer dizer que não pode consumir açúcar de jeito nenhum? Não, pode, mas tudo nas quantidades. Então, Jean, minhas maiores dificuldades foram exatamente essas. Convencer-me de que sou capaz, que muita gente que às vezes eu converso pelo meu Instagram, eu tenho o maior carinho em atender a todos, não que eu seja autoridade no assunto, eu não tenho conhecimento técnico de nutrição nem de atividade física. Eu simplesmente falo de vivência. Vivência. O empírico, né? Exatamente, eu falo empírico, eu falo o conhecimento que eu passei. Eu não fiz nada, eu costumo dizer direto, não é nada extraordinário, eu não fiz nada sobrenatural. Qualquer pessoa consegue. A maior dificuldade para todos é acreditar em si mesmo. Hoje eu acredito. Se você me perguntasse agora, Rafael, Jean, se você perguntasse, Rafael, tu sempre acreditou? Ele dizer, não. Eu não acreditava. Poxa, Rafael, tu disse que todo mundo pode e tu não acreditava. Não acreditava. Uma das primeiras pessoas que acreditou foi a minha nutricionista, Sara Rayane. Na minha primeira consulta com ela, pesando 185 quilos, a minha ideia não era perder naturalmente, era ir para a cirurgia. E ela disse, não, você vai ver que você vai perder naturalmente. Inclusive, um abraço para a Sara, minha nutricionista também. Eu estou até com vergonha. Efeito pandemia. Efeito pandemia. Sim, e eu também lembrando aqui, o nosso guia CrossFit Level 1, ele fala, o criador do CrossFit, ele fala, que é o Greg Lesnar, o saudoso Greg Lesnar, ele fala, coma carnes, verduras, castanhas e sementes, pouco milho e nada de açúcar. Com isso, você viverá saudável e
conseguirá uma vida até os 90 anos, praticando atividade física e totalmente... Aí isso ficou em minha cabeça, totalmente saudável. Isso ficou em minha cabeça, sempre fica. Aí eu paro para pensar aí falo. Realmente ele fala e defende várias teorias da dieta paleolítica também, que é aquela dieta dos ancestrais. Aí eu fico eu acredito demais, eu até sigo um pouco, perguntei, de vez em quando converso com minha nutricionista, Sara, e ele sempre diz, não, gente, dá certo, dá pra gente colocar isso, colocar aquilo, e a gente vai, e sempre ficou aquilo na minha cabeça, como carnes, verduras, castanhas e sementes, pouco amido e nada de açúcar. Que o amido é o carboidrato, não é isso? Mas é um carboidrato leve, nosso corpo necessita, mas nosso corpo não necessita de açúcar em si, não é? Açúcar industrializado, o doce em si. Porque você comendo um amido, dá para você se repor, né? Suas energias em si. Exatamente. Rafael, e outra perguntazinha, estava pensando aqui. Se tu pensou, em algum momento, pensou assim, tipo, consegui perder 10 quilos. Antes, como você disse que já tentou, você perdeu algum peso e disse, pensou em desistir. Se você pensou em alguma vez em desistir, tipo, vou comer o que eu gosto, vou fazer o que eu gosto e pronto. Alguma vez já aconteceu isso contigo? Rapaz, Jean, é interessante essa pergunta, até mediante uma postagem que eu fiz essa semana, na semana que passou. Eu acredito que no meu segundo mês do processo de reeducação alimentar, abril de 2019, eu pensei em desistir. No primeiro mês eu perdi 14 quilos, eu saí de 185 para 171. Em um mês eu perdi 14 quilos. Mesmo sabendo que o primeiro mês sempre é o mês de desinchar, de perder líquidos, sabendo que no segundo mês o resultado não seria tão bom, mas eu imaginei que ficasse em cerca de 50%, pelo menos entre 5 e 7 quilos no segundo mês. Quando eu fecho o segundo mês, 4 quilos. 4. Aí a cabeça, Sara, que é minha nutricionista, que é nossa nutricionista, e às vezes ela faz às vezes de psicóloga também, foi quem segurou a barra. Que eu disse, porra, Sara, tanto sacrifício, tanta abdicação, tanta determinação e só 4 quilos em 30 dias. Então foi um momento assim que, por fração de segundos, eu pensei em desistir. Mas eu estava muito empolgado. Quando eu fui raciocinar direitinho, eu disse, me quer saber de uma coisa? Antes perder 4 do que ganhar 4. É a velha história de você sempre analisar as coisas do ponto positivo. Então, foi na época que eu lhe procurei, que a gente, com nossa primeira conversa foi pelo WhatsApp, que eu já tinha escutado falar, mas eu não sabia direito como é que funcionava. E aí a gente foi para cima e as coisas foram melhorando. Mas sim, eu acredito que todo mundo chega um momento que pensa em chutar o balde e dizer, eu vou comer o que eu gosto, eu vou comer o que eu tenho vontade. Até porque, Jean, a alimentação ela é um traço cultural muito perigoso. A professora Ieda está presente nos assistindo, ela é historiadora, ela pode explicar isso. Mas vamos falar do ponto de vista mais empírico, né? Do ponto de vista mais popular. Por exemplo, as drogas ilícitas, elas tanto são imorais como elas são condenadas pelas leis. O álcool, apesar dele ser legalizado, mas hoje ele também já é muito perseguido, ele já é visto com maus olhos. O cigarro, da mesma forma, é legalizado, mas é mal visto. E o alimento, cara, o foda da alimentação é porque o alimento ele é cultuado em todas as sociedades.
independente da religião que você siga, do esporte que você pratica, da sua profissão, em todo lugar o alimento está presente. E, geralmente, é o alimento ruim, entre aspas. É o alimento não nutritivo, por assim dizer. Então, é difícil. Você seguir assim, a reeducação alimentar nos primeiros meses é difícil. Porque a sua cabeça, nos primeiros meses, só pede aquilo que lhe dá aquela sensação de prazer, de euforia. É o doce, é o salgado. Sendo que essas sensações nós só sentimos aqui. Passou daqui, o nosso organismo ele não reconhece o doce, ele só reconhece o doce aqui. A galera aí que entende de anatomia mais do que eu, e muito, minha área não é essa, eu só assisto alguns vídeos que eu sou curioso. Então, sim, Jean, a resposta da sua pergunta é sim. Eu senti vontade de desistir no começo, mas não desisti. E uma coisa que eu postei essa semana, eu acredito que todo mundo que pratica atividade física está preocupado, né, com essa isolamento social, o nosso box está fechado, as academias estão fechadas, os profissionais da educação física estão praticamente impedidos de trabalhar, porque não tem como não haver contato, e todo mundo está preocupado em ganhar peso. É verdade. O primeiro decreto no estado do Ceará foi no dia 18 de março. Do dia 18 de março ao dia 5 de abril, em 22 dias, eu ganhei 3 quilos. 3 quilos. 3 quilos. A cabeça ficou daquele jeito. Foram a confluência de fatores. Juntou um mês que minha profissional aumentou a taxa calórica, porque já estava muito baixa. Foi. Aí vieram o impedimento da atividade física, como ela vinha acontecendo, que no meu caso era na faixa de 3 horas por dia. Então o corpo respondeu na hora. 3 quilos de aumento. De novo eu disse, porra, depois de um ano aumentar 3 quilos, aí a cabeça... Tá errado, hein? Só que, como eu escrevi lá no meu Instagram, nesse momento você tem 2 opções. Desistir ou ver aonde estão os erros e continuar. E eu sentei com a nutricionista, conversei com ela, conversei com alguns colegas que são da área da educação física, e é trabalhar com o que a gente tem, por enquanto. Não desistir, e a galera, não desistam, pessoal, vai dar certo. Uma hora, esse diabo dessa pandemia passa. E a gente volta pro boxe. Pois é, aí eu estava pensando, como tu disse assim, o alimento em si, ele está em todos os ambientes, né? E em todas as culturas. Aí eu lembro, já nossa cultura, minha avó, minha mãe... Meus pais. É comer muito, fartura, tipo, vó, pode diminuir mais hoje, vó tem 92 anos. Mas até o ano passado, que ela passou em Sara, eu fiz ela passar em Sara e tal, ela comia muito, vó, o prato de vó, só arroz, feijão, uma carboidrato topado. Meu filho tem que comer, senão vai ficar doente. E tal, tá magrinho. Não, vó, não comer alimento saudável, não é comer carboidrato, não. Ave Maria. É isso aí. Então, eu ia perguntar, tipo, o que te motivou e hoje o que te faz, o que te motiva, o que te motivou nessa sua vida do fitness em si, alimentação saudável, atividade física, o que lhe motiva a ficar, a sempre focar, o que lhe... algo motivador? Certo. Jean, assim, eu pecaria para falar nomes. Sim. Mas, assim, muitas pessoas me motivaram e me motivam. Acredito que sempre as pessoas que mais acreditaram foram meus pais
e meus irmãos, que nunca perderam a fé. Nunca perderam a fé de que um dia essa situação viesse a melhorar. Meu pai, apesar de ser um senhor de 72 anos, e ele vem de uma cultura mais ríspida, mas ele sempre se emociona quando ele fala das vezes que me viu dormindo e tendo microparadas respiratórias. Quando você vem, então, isso me motiva muito, vê-los felizes. Ver as pessoas que eu amo felizes me motivam. Meu irmão mais velho, uma vez eu me lembro demais ele conversando comigo e dizendo, cara, eu estou preocupado com o quê? Eu estou preocupado porque muitas pessoas aqui da cidade já me procuraram para que eu converse com você para ver se você se cuida. Então, Jean, muitas pessoas me motivaram, pessoas mais próximas, pessoas que eu não conheço, aqui e acolá. As pessoas me param na rua para dar os parabéns. Eu recebo depoimentos de pessoas que me dizem que iam desistir e não desistiram porque veio as minhas postagens. Essa semana eu recebi, eu vou falar o nome dele porque ele me autorizou. O menino Wesley, que tem a barbearia ali em frente à academia, o Baleco. Ele disse, Rafael, eu ia desistir no começo, cara. Quando eu vi a sua luta, eu me motivei, não desisti, já vou alcançando aí uma perca bem significativa. Tem um cara que me acompanha, ele é da Bahia, eu não sei nem qual é a cidade direito. Eu sei que ele já morou aqui no Quixadá e hoje está lá. De vez em quando ele me liga e tal. Tem uma frase que eu não sei de quem é, eu não guardo nomes, que dizem, quando for desistir, tome cuidado, pois alguém pode estar se motivando na sua luta. Então, eu acho que o que me faz continuar é isso. São as pessoas que eu amo, que se preocupam comigo, e são também essas pessoas que precisam de alguém. Eu digo direto, eu não sou referência, eu não sou exemplo, eu sou só um cara teimoso. Eu só sou um cara assim que disse, porra, eu não vou morrer pela boca, quem morre pela boca é peixe. É verdade. Então, Isso aí. um abraço, Carol. Doutora Carol tá aí com a gente. É uma das pessoas que sempre me motivou. Falando da nossa casa, do Cangalha, foi um lugar que eu encontrei muito apoio. Cara, eu me lembro um final de semana, ou foi um feriado, a primeira vez que eu treinei ao lado do nosso RX, nosso amigo Mael, e ele baixou a intensidade, a velocidade com a qual ele executava os exercícios, para que eu fosse lado a lado com ele, gradativamente realizando. Da mesma forma, isso aconteceu com Carol, quando eu treinei com Carol. Da mesma forma, aconteceu com você, Jean, naquele treino Campos Sales que nós fizemos em julho do ano passado, que no meu horário só estávamos eu e você disse, não, eu vou fazer mais você. E você foi fazer o treino comigo. Então, cara, foi pegado. São muitas pessoas conhecidas e desconhecidas. Isso eu acho que foi, no caso, são as pessoas, né? E eu acho que o que mais me motiva são as pequenas vitórias. Eu sempre digo a quem me procura também, que não deixe para comemorar quando perder 50 quilos. Quem acompanha meu Instagram, tem, por exemplo, uma postagem que eu postei uma foto desse relógio, ó. A primeira vez que eu diminuí a pulseira dele. Sim. Então, o quê? Eu estava comemorando uma pequena vitória. Quando o meu corpo começou a desinchar, eu tive que diminuir o relógio. Eu comecei a cortar cintos que eu já nem usava. Eu comecei a perfurar meus cintos. Apertar roupas. Então, o que eu digo? Se motivem com cada pequena vitória. Vivam um dia de cada vez. Você perdeu 1 quilo, porra, cara, parabéns. Você perdeu 1 quilo, é uma vitória. Você perdeu 500 gramas do mesmo jeito. A minha história não é exemplo, não é diferente da de ninguém, é minha. Não, eu só vou deixar para comemorar quando eu perder 100 quilos. Não é assim. Cada situação é uma situação, cada necessidade é uma necessidade. Comemore as pequenas.
comemore sempre e continue se motivando. Não é estética, é qualidade de vida. Outra coisa que me motiva hoje, que me leva a cuidar da minha alimentação hoje, é a qualidade de vida. Não é hipocrisia, não é hipocrisia. Quem conhece aqui em casa, tá aí Carol, que está nos acompanhando, que sabe, minha namorada, meus irmãos, quem conhece aqui minha família sabe que nós somos de uma cultura de alimento farto e só coisa torada, meu irmão. Aqui é carneira, é buchada, é daquele jeito. E eu vejo esse tipo de alimentação hoje em dia, já não me chama atenção, cara. A gente senta aqui em casa, em almoços de domingo, datas comemorativas, e faz aquela mesa de lasanha, de isso, daquilo outro, e não me chama a atenção. Rafael, tu nunca sentiu vontade de comer essas coisas? Eu digo, senti. É hipocrisia dizer que não. Só que eu sei de onde eu venho, eu sei de onde eu vim, eu sei das madrugadas que eu passei acordado, eu sei das madrugadas que eu passei sentado. Eu sei de um dos maiores amores da minha vida, que é andar de moto. Eu sei que eu andei perto de parar de andar de moto, porque eu já não me sentia mais bem em cima de uma moto. Coisas simples. Eu achava muito bonito ver uma pessoa correr. E eu achava que eu nunca ia conseguir. Aí, mais uma vez, volta no que eu falei. Uma das maiores dificuldades é você se convencer que é possível. Sim, viu? Fael, aí eu pergunto, você falou na questão da parceria no box, no nosso box Cangalha e tal, que a cultura do CrossFit já é essa, tipo, sempre o último, sempre ele é o mais aplaudido. Tipo, ninguém vai se admirar olhando um atleta que já tem muitos anos de prática. Pessoal, 90% da galera que está ali dentro do box, eles vão olhar aquele último que falta todo mundo. Aquele último que diz assim, ó, vamos ali, Rafael, vamos ali em Matheus, vamos ali em Jean, geralmente eu sou eu. Vamos ali em Jean, bora, Jean, bora, Jean. Isso, o último sempre é o mais aplaudido. Aí, para a galera. E como fala o grau de intensidade em si, tipo, você não vai, até o CrossFit fala, level 1, ele fala na questão do grau de intensidade. O atleta profissional, a diferença do atleta profissional e nosso da bola é o mesmo método de treino, a mesma metodologia, o que vai mudar é o grau de intensidade. Se o atleta saltar em uma caixa 10 vezes, nossos avós, uma pessoa sedentária, vai subir e descer 8, 10 vezes, dando uma passada, não salta. E com isso eles vão fazer o mesmo treino, só que 100% adaptável para o iniciante, e a galera que é mais profissional, mais veterana, já intensifica o treino. E aí eu lhe pergunto, como foi que você conheceu o CrossFit? Como foi que você conheceu o CrossFit, a atividade física em si, e como foi que você, e o que lhe atribuiu em si? O que lhe atribuiu em si, a pessoa em si? Certo. Antes de responder, Jean, dar um abraço aqui na minha amiga Paloma, professora Paloma, acabou de entrar. Professora Paloma, feliz Dia das Mães. Você exerce com maestria aí essa sublime missão. Além de mãe de 2 crianças maravilhosas, ainda é ex-professora e tem aí uns 500 filhos dos outros para tomar de conta. Então, Paloma, representando a turma aí das 5 da manhã. Um abraço. Bom, Jean, cara, eu conheci o CrossFit acompanhando alguns vídeos que você mesmo fazia do começo do trabalho, do começo do seu trabalho, ainda no outro espaço, lá na outra academia.
e eu achava muito interessante. Eu tinha alguns amigos que já faziam. O meu vizinho aqui, amigo pessoal, Daniel do Cariri Oeste, ele fez por um tempo. Tinha uma galera conhecida minha que já fazia. E primeiro, antes de tudo, hoje, como é que eu posso dizer? Eu passei para o outro lado da moeda, porque quando eu não praticava nenhuma atividade física, eu cansei de tirar onda com meus amigos que já faziam alguma atividade física, dizendo, por exemplo, como diabo é que tu deixa de ter o final de semana em casa para treinar? Cansei de dizer isso. Como é que tu acorda 5 horas da manhã para treinar? Tu é doido, é? Cansei de dizer isso. Então, eu conheci o CrossFit através das suas divulgações, do seu trabalho aqui em Campos Sales. Daí nasceu a curiosidade. Aí eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube. Mas, como muita gente pensa, no começo eu achei que não seria capaz de executar tais atividades. Eu acredito que você lembra, a primeira vez que nós conversamos pelo WhatsApp, eu lhe disse que estava precisando perder 27 quilos, que eu queria me submeter a uma cirurgia bariátrica e tinha que perder aqueles 27 quilos. Um abraço aí para a Renata, doutora Renata, enfermeira Renata, acabou de entrar. Tinha que perder aqueles 27 quilos e precisava de uma atividade mais intensa. E aí você me convidou para fazer uma aula experimental. Foi verdade. Para saber se eu teria interesse em continuar. E prontamente estive lá, fiz a primeira aula experimental. Gostaria aqui de parabenizar o trabalho aqui do nosso Head Coach Jean. Sempre muito paciente, muito motivador. Da época mesmo, sem nós termos tanta aproximação, tanta intimidade, mas Jean sempre muito motivador. E eu vejo o trabalho de Jean como um cara que ele salva vidas. No meu caso, que como 2 vídeos que foram postados recentemente pelo Jean, as atividades, os exercícios sempre foram adaptados para o meu estágio. Aquele vídeo dos primeiros burpees, meu Deus, numa caixa da altura de uma escada, morrendo, os primeiros thrusters, os primeiros deadlift, os primeiros wall ball, sempre muito adaptado. Então, pessoal, se alguém que esteja nos assistindo que ainda não conhece o CrossFit, como diz o seu lema, é para todos. Ele é adaptável a todas as realidades. Ele é adaptável a todos os patamares físicos. E uma coisa que eu encontrei no CrossFit foi muita amizade. Encontrei uma galera que sempre apoia. Nós tivemos aí, antes desse período pandêmico, o primeiro Cangalha Games. Foi um momento ímpar. É uma energia que só entende quem está lá dentro. É verdade. Você ali 100 pessoas que teoricamente estão competindo entre si, mas que está todo mundo ali um pelo outro. Quando você está executando ali o exercício, 100 pessoas, 150 pessoas contando junto, gritando junto, chamando seu nome. Quando você termina, às vezes aquela pessoa que você não sabe nem o nome é quem primeiro chega com a garrafa d'água para lhe socorrer. Então, é demais. Assim, o CrossFit é uma energia muito contagiante. A galera tem um clima de união muito grande. É todo mundo querendo que todo mundo se dê bem. Ali, os troféus e medalhas são meros souvenirs. O que nós ganhamos no CrossFit é amizade, é qualidade de vida. O CrossFit realmente é para todos. Aproveitar aqui a deixa para deixar um abraço para um dos caras que eu comecei a seguir no começo do CrossFit e sem nem conhecê-lo pessoalmente. Depois tive a oportunidade, o meu amigo Gleidson, da cidade de Juazeiro, treina no Batarra. É um cara que ele sempre me apoiou desde o começo, nas primeiras postagens. Ele sempre entrava lá com a palavra de motivação, sempre entrava lá para apoiar. Tive o prazer de agora no Cangalha Games, peguei 3 ou foram 4 provas
Galera, 1 hora de live aí, automaticamente ele saiu, mas eu já iniciei novamente e deu certo. Rafael novamente me conectar. E é isso aí. Bora, Rafael, termina. 1 hora de live. Carol, bora, Eládio. Cadê meu amigo Rafael? Superação grande, viu? É verdade. Bora, Diego. Rafael Furtado, meu parceiro. Amanhã tem live, hein? Amanhã tem treino pesado. Bora, Carol. Galera, esperar Rafael entrar para ele terminar a palavra dele. Ó, Franciel, meu parceiro forte. Bora, Anderson. E meu amigo Rafael. Deixa eu chamar ele aqui. Autoescola principal. Ah, voltou. Coloquei agora, Carol. Voltamos. Rafael, pode finalizar sua palavra. Sim, só para complementar aí, né? Deixei esse abraço aí pro amigo Gleison e para toda a galera aí do Batarra. Vieram aqui, vieram visitar a inauguração aqui da nossa casa e também sempre que necessário que o amigo Jean os convida, eles fazem. Eu ainda não tive a oportunidade de treinar lá, mas sempre o nosso amigo Burica sempre deixa o convite em aberto para nós irmos lá conhecer a casa e fazer um treino legal lá com a galera. Gleison, amigo, mas eu lembro quando Rafael me perguntou, Jean, quem é aquele rapaz que fala comigo? Eu não conheço ele. Eu disse, rapaz, Rafael, é a pessoa mais gente boa. A galera do Batarra em si, eu ainda não vi nenhum fazer assim, ó, o cara ali é isso, é aquilo. Não. Todos são muito gente boas, todo mundo trata você bem demais. Principalmente que a gente se apegou mais, assim, com o Gleidson, com o Burica, a galera toda. E é isso aí. E como você falou na questão do CrossFit salva vidas, a atividade física em si, ela salva vidas, é nosso coach, Greg Glassman, fundador do CrossFit, ele fala também que o CrossFit é um barco salva-vidas, que ele vem salvando vidas em você está no meio de um tsunami de doenças crônicas, e o CrossFit em si, como um bote salva-vidas, vem lhe salvando. É bem interessante, CrossFit assim, bem diferente. Apaixonante. Sabe quem vai lá fazer aula experimental, como Rafael, como Carol disse, e Gleidson aí, eu aula experimental. E o Batarra. Eu aprendi demais. Eu aprendi demais com a galera do Juazeiro, com Batarra. Aprendi demais com eles, que eles vivem um CrossFit. Vivem. Aí, abraço, Andrinho. O que é o CrossFit com eles. E eu agradeço demais a eles. Agradeço muito. Com todo respeito às demais atividades,
demais atividades físicas, modalidades esportivas, seja elas quais forem. Sim. Mas a questão do CrossFit é porque eu acho que o que mais motiva, assim, o que mais chama a atenção é você diariamente você tem novos desafios. Eu sou pouco tempo que eu tenho de CrossFit, 1 ano, e ainda hoje, quando as coisas estavam normais, nós ainda chegávamos no box e tinham exercícios novos, ou então variações de exercícios novos. Você começa fazendo com uma certa dificuldade e você fica sempre naquela máxima que a competição dentro do CrossFit é você contra seus limites. É verdade. Não é você querendo contra você mesmo. Não é uma questão de emagrecer, não é uma questão de competição, não, é uma questão de você ter a satisfação, você ter o prazer de estar cada dia derrubando um limite novo. É incrível, assim, quando eu vejo alguns exercícios que eu já consigo fazer, às vezes não com a execução perfeita, mas quando eu vejo da onde eu venho, digo, meu Deus, é muito bom, é viciante. Eu sou movido a desafios. Eu falei agora há pouco dos 3 quilos que eu ganhei nesses 22 primeiros dias de pandemia, e eu comecei a brincar nas minhas postagens, eu comecei a marcar -3 em 15, porque eu botei na cabeça que eu ia perder os 3 quilos em 15 dias. E aí, no mês de abril, depois de iniciar a pandemia, eu fui lá e não perdi só os 3, perdi mais 9, que foi quando eu fechei os 100 quilos. É verdade, viu? Não, e você só tem como eu disse, eu falo para todo mundo. Tipo, Rafael, ele não desiste, ele sempre quer superar. No CrossFit não tem. Você entra com um pensamento e sai com outro pensamento. Você vê que o CrossFit, nosso amigo Júnior Pontes, ele disse, rapaz, Jean, eu entrei ali pensando em uma coisa, na competição, ele disse. Eu entrei pensando que era todo mundo assim, era uma competição. Cada um por si. E saiu, ele disse, e eu vi que ali não é uma competição só em falar, mas eu vi que a competição em si é contra você mesmo, é você tentar se superar, você tentar, todo mundo lhe ajudando, é uma união, é mais fácil dizer uma união do que uma competição. Ele me agradeceu demais, eu agradeci ele, foi muito massa, diálogo. Carol não, Renata, pois atenda a perturbação de sua irmã e vá que você vai se viciar. Renata disse que a Carol tá tentando carregar ela para lá. Mas é assim mesmo. Eu também, quando a pandemia passar, eu já disse à minha namorada que eu vou levar ela, nem que seja obrigado a amarrar. Mas quem vai não se arrepende, assim, é muito apaixonante. Assim, é um negócio fora do comum, é qualidade de vida, é superação, é irmandade, é companheirismo. Hoje a atividade física para mim realmente é tudo. Assim, Quando eu passo 2, 3 dias sem praticar nenhuma atividade física, até meu humor muda. Eu já fico, até mal-humorado eu fico. É verdade. Eu até comentei ontem, eu digo, rapaz, não é uma questão de emagrecer, é uma questão de estilo de vida. Hoje eu vejo a atividade física como estilo de vida. Seja ela feita em casa, como os home WOD, que Jean tão solicitamente está fazendo esse acompanhamento. Deixo aqui o agradecimento a Jean também, em nome da galera da família Cangalha, porque desde quando o box foi impedido de funcionar, devido ao isolamento social, Jean não abandonou seus alunos, não abandonou seus amigos e vem mantendo diariamente os home WODs, que são atividades que podem ser executadas em casa. Esse home WOD, Jean, apesar de ser algo novo, entre aspas, mas é a prova que o CrossFit é para todo mundo. Pois é. A prova é essa. Para todos, é sempre adaptável. A pessoa, igualmente, começou agora o Bibi, amigo Bibi Camê, eles já estão parados há 2 anos. E eu quero fazer alguma coisa em casa. Eu digo, pronto, não se preocupe não, nós vamos dar a metodologia CrossFit. Vou lhe acompanhar via T-Link, né?
E tá dando certo, ele tá gostando demais e tá dando certo demais. É isso. A metodologia que eu fiz é bem interessante. O Greg Lesman sempre falou. Não é só de competições, né? Não é de falar sobre competições. O CrossFit é muito mais do que competição. O CrossFit é saúde, é qualidade de vida. Primeiro foco do CrossFit. Aí eu falo do pilar do CrossFit, a pirâmide. A primeira base que ele fala, a alimentação, que ele sempre, na minha apostila, Level 1 e Level 2, ele sempre relata o seguinte, sempre. Coma carnes, verduras, castanhas e sementes, pouco amido e nada de açúcar. É focando isso na nossa cabeça direto. Aí, eficácia, excelência, eficácia, eficiência. Para manter um treino de qualidade. O coach sempre tem que estar ali se aprimorando, estudando. E com isso vai trazendo aquele espírito de companheirismo aos alunos. Tipo, ele sempre fala, o aluno não é só seu aluno, é seu amigo, é sua família, tal. E é muito interessante, muito massa. Quem não conhece, quando eu quiser novamente reabrir, acabar essa pandemia, pode ir fazer uma aula experimental, um minuto. Vocês mandam. É muito interessante. Mandar um abração também à Sandrinha, que tá online também, a mãe de Sara Rayane, nossa nutricionista, o Célio. E é isso aí, rapaz, alguma coisa a mais. Abraço aí pro amigo Célio. Jean, muita gente pergunta às vezes um conselho, Rafael, me dê um conselho para perder peso. O primeiro conselho que eu dou sempre, o mais óbvio do ponto de vista, é que essas pessoas procurem profissionais da área, né? Que seriam um nutricionista e um educador físico da área, que são quem realmente tem um conhecimento técnico. Mas o conselho, assim, se alguém me perguntar, um conselho pessoal, primeiro de tudo é você usar o que você tem no momento. Tá com uns 8 dias que eu estava subindo para ir fazer minha corrida ali pro lado do posto fiscal, e eu encontrei com uma amiga que me relatou que está com sobrepeso e tal e tal. E olha que o sobrepeso dela eu achei coisa simples, mas que não faz nenhuma atividade física porque as academias estão fechadas, mas quando as academias estavam abertas não tinha dinheiro e não sei o que, não sei o que. Eu digo, minha querida, toda desculpa que você der, eu conheço. Toda desculpa que você der, provavelmente algumas delas fui eu que criei em algum momento da minha vida. Então, não adianta. Eu acredito que todo mundo tem em casa um tênis, por mais simples que seja. Tem aquela roupa, aquela camisa da eleição de 1980. Cara, vai para uma praça dessa, vai fazer uma caminhada, vai no teu ritmo, vai aos poucos, gradativamente tu vai aumentando a intensidade. Sei lá, se tu gosta de pedalar, vai pedalar. Se tu gosta de jogar uma bolinha, vai jogar uma bolinha. Quem gosta do vôlei, vai pro vôlei. Mas faz alguma coisa. O primeiro passo é você se convencer que precisa. E isso ninguém faz por você. Você pode contratar o Greg Glassman em pessoa. Se você não se convencer que precisa e que é capaz, não dá certo. Ninguém vai fazer por você. Você pode ter os melhores profissionais do mundo. Outra coisa para a galera, confie nos profissionais da sua cidade. Quando eu fui começar o meu processo de perca de peso, muita gente diz, cara, procura um nutricionista lá de Fortaleza, procura fulano de tal lá do Juazeiro. Eu digo, não, cara, não é assim não. Tem que partir de mim. A vontade de partir de mim vai depender de onde é o profissional. Eu sempre enalteço o trabalho de Sara. Não posso jamais deixar de falar o nome dela. Sara, nossa nutricionista. O trabalho do meu amigo e head coach Jean. É incrível o trabalho de Jean. O trabalho também do meu amigo e personal, Rafael Matias, que me acompanha desde o começo.
sempre foi muito cauteloso, mas dá para todo mundo perder peso. Assim se convence que é necessário. E com relação à alimentação, pessoal, todo mundo sabe o que é que não deve comer. Isso aí é notório. Não se sabotem, não se sabotem. Cuidado com essa ideia, não, só hoje, só uma vez. Segunda-feira eu começo. Eu gosto muito de dizer às pessoas que eu quebrei vários paradigmas. O primeiro paradigma que eu quebrei foi começar na quinta-feira, depois do carnaval do ano 2019. O carnaval foi segunda, terça e quarta. Quando foi na quinta-feira, eu cheguei na academia. Foi meu primeiro dia de academia, foi na quinta-feira. Porque se eu deixasse para segunda, já tinha 33 anos que eu vinha deixando para segunda. É verdade. E a galera... Mas, pessoal, não é impossível. Eu não fiz nada sobrenatural. Eu não fiz nada espetacular. Eu só fui teimoso e eu agi devido à necessidade. Todo mundo é capaz. A galera aqui que está nos assistindo, que já treina com o Jean, sabem do excelente trabalho dele. Sabem o quanto o CrossFit é apaixonante, o quanto o CrossFit é viciante. Realmente é um vício saudável. Eu sempre disse que não acordaria 5 horas da manhã para treinar. Sempre fui da turma das 5 da manhã. Apesar de me dar bem com a galera de todos os outros horários. Né? No período que eu estava de férias, eu ia 3 horas da tarde, eu ia 11 horas da manhã, eu ia na hora que desse na telha, porque eu me dou bem com todos, graças a Deus. Mas meu vício é o horário das 5 da manhã. Jean chamava a gente para fazer um treino no sábado, nós ia. Um dia de domingo, Jean inventou uma vez um treino só sobre o snatch. Tava lá eu e Eládio e ele, 6 horas da tarde do domingo, treinando snatch. E um treino lá em Max Fran e nós fomos. Por quê, pessoal? Porque é viciante, porque ele é muito cativante. Então, aonde eu puder enaltecer o nome do Cangalha Games e o trabalho de Jean, eu levo o nome. Adoro correr com minhas camisas do Cangalha. Então, a gente leva o nome, não é por outra coisa não, é porque é um lugar que a gente se sente bem, se sente à vontade. Verdade. É isso aí. Como o Cátia relatou aqui no comentário, ela falou que nunca sempre foi pegar peso, o cardio dela não era muito bom e começou a melhorar o cardio. Como sabem, o CrossFit, a metodologia CrossFit, ela tende a receber, a melhorar as 10 capacidades físicas do ser humano. E uma delas é o cardiorrespiratório. Força muscular, respiratória, resistência, equilíbrio, precisão, velocidade. Você vai ser capaz, o CrossFit vai lhe preparar para a sua vida, para você fazer qualquer atividade da vida. Vai lhe preparar para a natureza. Com isso, você não vai ter dificuldade em fazer nada. Tudo você vai dizer assim. Tudo você vai dizer, eu consigo fazer, não sei se eu faço bem. Aí o CrossFit, de outra hora, ele diz, nós somos especialistas em não se especializar. Nós fazemos o quê? O certo. Não somos especialistas em tudo. Tipo, eu sou bom. O cara que corre 42 quilômetros, maratonista, se você colocar para ele pegar uma carga de 20 quilos, fazer 10 vezes, ele não vai conseguir, pois ele não tem fogo. Já o cara, o levantador olímpico, ele levanta 200 quilos no agachamento, faz o agachamento de 200, 300, 400, 500 quilos. Mas você coloca ele para correr 500 metros, ele não consegue, ou consegue, vamos dizer, morrendo. Já o CrossFit ele vai lhe adaptar a tudo. Você vai conseguir correr 2 km, 5 km, você vai levantar 100 quilos no agachamento, agachar com 100 quilos. Você vai agachar 10 vezes, você vai ganhar equilíbrio, ganhar flexibilidade. E com isso vai melhorar na sua vida em si. Não é, meu parceiro?
Verdade. A atividade do CrossFit, ele melhora os movimentos que são básicos do ser humano, né? Só que a nossa vida moderna, ela vem nos sedentarizando e nos deixando cada vez mais preguiçosos, né? Os professores de educação física, que gostam também da área de história, falam isso desde a criação dos nossos aparelhos sanitários, a posição que nós utilizamos, o controle remoto. A vida moderna criou vários mecanismos de deixar o homem sedentário. E o CrossFit, ele vem para romper com tudo isso. Ele quebra essas barreiras, ele coloca a gente para subir e descer, movimentos básicos, para deitar e levantar, o famigerado burpee que todo mundo odeia e todo mundo ama. São movimentos que são básicos, é você deitar no chão e se levantar e saltar. Isso não tem coisa do outro mundo. A gente tem raiva de pagar eles quando a gente chega atrasado no boxe, mas são básicos. O agachamento, o abdominal, o CrossFit, ele trabalha coisas elementares que nós que deixamos de lado. E é uma atividade que realmente proporciona, para quem quer perder peso, proporciona muita perda de peso. A intensidade é muito boa. Gleison fez um comentário bem interessante aí. Realmente, Gleison, as alimentações industrializadas, gradativamente, elas vêm se tornando uma constante na vida moderna. Quando eu converso com pessoas um pouco mais velhas, que eu adoro conversar com as pessoas mais velhas, eles fazem um exemplo, por exemplo, da alimentação das crianças, de como as crianças se alimentam hoje para como elas se alimentavam há 50 anos atrás. Sempre falando da questão, por exemplo, das sopinhas, das papinhas, Jean, que está quase passando por isso, e etc. Mas por quê? Porque nós estamos nos habituando com a alimentação industrializada, que nós não sabemos o que a gente está consumindo ali. Outra coisa que eu sempre digo, mesmo sem ter o conhecimento nutricional, o segredo é você optar pelo natural. Quanto menos embalagem, melhor. Tem até uma frase de um nutricionista americano, que eu não sei o nome dele, que ele fala descasque mais e desembale menos. Para você optar mais pelas frutas e legumes e verduras e deixar mais os biscoitos, as carnes enlatadas e etc, etc. É verdade. E nosso amigo Océlio, quando nosso amigo Océlio falou também, tá falando aí, o CrossFit em si, ele tipo, é para todos, né? Para toda idade. Océlio é um exemplo. É verdade. O amigo Océlio é um exemplo, cara. Olha, exemplo de pessoa, exemplo de atleta. Um abraço, Océlio. Pois é. Da criança de 7 anos ao idoso, a pessoa de 90 anos, o CrossFit ele tem toda a condição de adaptar o treino às pessoas e fazer com que a pessoa pratique aquela atividade física com segurança, eficácia e eficiência. Meu amigo Gleison, obrigado, nutricionista, né? Obrigado. Um abraço, Elifas. Valeu. Abração, professor Elifas. Abração, professor Elifas, minha máquina. Gutão, nosso parceiro. Gutão, parceiro forte. Super atencioso. Dão Oliveira. Bora voltar, Dão Oliveira. Bora, Dan, cuida. Silvana. Galera, alguém tem alguma pergunta que queira fazer a Rafael, a mim? Que a gente possa responder. E aí, Silvana? Se Deus muito quiser, bem. Tiago da autoescola. Eu bater piada. Aí, Dom Oliveira aí fazendo o compromisso de voltar. Muito bem. Dom Oliveira é do Cross. Aí teve o problemazinho, mas já estamos preparados para voltar novamente. É interessante, Jean. Falou em Dom Oliveira aí, eu lembrei de uma amiga minha da cidade de Juazeiro do Norte,
que ela, após um acidente de moto, ela é motociclista, a irmã Sandrinha, ela, uma atividade que ajudou muito ela na recuperação dos seus movimentos foi justamente o CrossFit. Eu não sei qual é o box que ela treina lá em Juazeiro, mas eu já vi no Instagram dela, através do CrossFit, ela conseguiu restabelecer o seu porte físico, a sua saúde e perder peso também. Perder peso, né? Show. Ah. Muito massa. Se Deus quiser, a gente vai começar. E mais alguma coisa a relatar? Admiração aí, Silvana. O Diocese. Dan Oliveira fez uma pergunta aí, Jean. Ivônica. Foi difícil mudar os hábitos alimentares? Dan Oliveira perguntando, Rafael. Dan, é difícil. No começo, nos primeiros meses, Sandrinha. realmente você precisa ter muita perseverança. Porque quando você larga alguns alimentos, mexe até com o seu humor. Eu conheço muita gente que quando para de consumir açúcar, ele fica mal-humorado. É uma resposta fisiológica do organismo à falta do açúcar industrializado. Só, Dan, que todas essas dificuldades, elas passam. Um abraço aí para meu amigo Ciano, companheiro de trabalho todas as horas. Pois é, Dan, todas essas dificuldades, elas passam. E eu costumo dizer, assim, de uma maneira leiga, que a partir do momento que você desintoxica o seu paladar, essas dificuldades, elas deixam de existir. Por exemplo, o prato de salada, que no começo eu comia por obrigação, como penitência, e porque eu queria alcançar um objetivo, hoje eu como com prazer. Por quê? Porque o meu paladar, ele está muito mais limpo. Então hoje, como nós falamos no começo da conversa, hoje eu sinto o verdadeiro sabor das coisas, o sabor das frutas, das verduras, e a partir desse momento deixa de ser um problema e se torna muito prazeroso. É verdade, é verdade. Perseverança, viu, pessoal? A galera aí, uma das palavras, tem que perseverar. Certeza. Pois é, e como Ivone tá falando, que essa quarentena acabe logo, se Deus quiser vai acabar logo. E a gente vai voltar. Tá danado. A alimentação é um dos fatores mais difíceis, né? Porque às vezes você dá para praticar atividade física, mas ainda não consegue controlar 100% a alimentação. E é você, igual o Rafael falou, é você focar, querer e dá certo. Pessoal, com relação à atividade física, à alimentação, tem que ter cuidado. Porque eu vejo a galera aí também culpando os profissionais da educação física, dizendo que faz tudo que o personal pede, mas não alcança os resultados. Pessoal, é um casamento. Você tem que casar a educação física e a alimentação. Se você não casar essas duas situações, você pode alcançar alguns resultados, mas não fique com raiva se não for os resultados que você quer. Certeza. Abraço aí o professor George. Mateusão, potência aí. Atletazão também. Atleta potente aí. Matheus, no cross. Matheus perdeu 30 quilos, se não me engano, foi 43. Foi 40 e alguma coisa. 40 e alguma coisa. Matheus é uma marca. George, meu parceiro. Galera, mais alguma pergunta? Davinha, Rafael, próximo mais. Verdade, Mael, verdade. 40 quilos, ó. 40 quilos. Show. Hoje é uma atleta.
De O cara é um triatleta. Triatleta, verdade. Pois, eu acho que acabaram as perguntas, não é? Acredito que seja. Deixa eu olhar aqui. Galera, pois, muito obrigado. Abraço aí pro amigo Ítalo. Amigo Ítalo, acabou de entrar. Abraço, Ítalo. Obrigado, Dan. Esteves. Rafael, o Oscar está perguntando. O Célio está perguntando se eu senti alguma dificuldade de correr na pista. Célio, eu acho que a dificuldade no começo foi mais uma barreira psicológica mesmo, assim, foi mais achar que não conseguiria correr na pista. A grande diferença que eu acho em correr na pista são a questão das oscilações, que uma hora você está correndo no plano, outra hora você pega uma parte mais íngreme, uma parte descendo. Então, o que eu tive que me adaptar a correr na pista, ainda que eu estou me adaptando, é trabalhar com as oscilações de altitude da pista. Hora você está pegando subida, hora você está descendo. E também, às vezes, buraco, alguma coisa, todo movimento que você faz para desviar de um buraco tem que ser cuidadoso para não machucar articulações. Então, eu costumo dizer que eu ainda não sei correr. Eu estou aprendendo. Só tá o quê? Só tá aí com uns 15 dias, 22 dias que eu faço tentativas. Mas, como sempre, eu sou meio teimoso. Eu comecei com 500 metros, fui para 1 quilômetro e sexta-feira agora eu consegui correr os 10 quilômetros. 5 indo e 5 voltando. Uma hora mais pesada, outra hora mais leve. Um dia meu PC. Que nada, Matheusão. Que nada, meu filho. Não é para qualquer um. Assim, na verdade, é para todos. É para qualquer um, é verdade, é verdade. É verdade. É para todos a seu querer. Matheusão, meu filho, talvez seja algo, Matheus, que não seja tão costumeiro de se ver. Mas não é nada impossível, não. É algo extremamente possível. Assim, a pessoa acredite. Agora, se a pessoa não acreditar e não se convencer, não vai. E, certeza, como é o nosso lema CrossFit, é para todos. O CrossFit é para todos. E também vencer as barreiras também é para todos. Matheus, é difícil. Realmente eu concordo. Mas é insistir e não parar. É insistir. Perseverar. Tem dias difíceis, sim. Muita gente já me pergunta, por exemplo, o médico lá em Fortaleza, que eu me consultei agora há mais ou menos um mês atrás, ele perguntou, Rafael, quem foi que fez o seu acompanhamento psicológico? Aí eu digo, acompanhamento psicológico, doutor? Eu disse, não, nunca fiz, não. Ele disse, tu conseguiu perder esse peso todinho sem fazer acompanhamento psicológico? Eu digo, foi. Aí ele disse, cara, pois muita gente precisa de acompanhamento psicológico, porque a perda de peso também mexe muito com o lado de humor, de personalidade, etc. É verdade, viu? Mas não tem psicólogo maior do que um treino exaustivo, não, meu amigo. Pois é. Aquele que você acaba de fazer aqueles 10 minutos, aí deita no chão e fica esperando a alma voltar pro corpo. Mas é a melhor sensação do mundo. Pronto, eu lembro, como você está dizendo aí, é difícil, a mente é a maior inimiga. Eu lembro que Matheus me falava também que o primeiro dia de Matheus, ele aguentou 5 minutos de treino, só caminhando. Aí ele disse que passou mais tempo em cima da bola para sair, porque ele estava todo tremendo.
do que na próprio box. Aí eu lembro que ele falava, já teve horas que meus amigos, meu pai falava para mim, Matheus, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer isso e aquilo, e ele ficava com raiva, ficava com raiva, saía, ficava doido, por conta que não aceitava aquele peso em cima. Mas isso, Matheus, essa questão aí aconteceu comigo também, alguns amigos mais próximos, vendo a situação a qual eu me encontrava e a qual eu estava indo, às vezes chegava, vamos fazer uma caminhada, assim, uma conversa bem agradável mesmo. E eu ficava com raiva, eu saía, eu deixava falando sozinho, porque enquanto você não reconhece, é outra coisa que eu tenho a dizer, você tem que reconhecer que tem um problema. Se você não reconhecer o seu problema, você não procura melhorar. Por muito tempo eu me enganava achando que a coisa estava normal. O obeso ele vai comprando roupas maiores, ele vai deixando de fazer as atividades e ele vai se enganando. É verdade. Exatamente, Matheus. Agora você falou tudo. Primeira coisa, só comentando a brincadeira do Matheus aí. A maioria dos obesos, eu não sei falar em porcentagem, não se pesam. Por quê? Quando você se pesa, você está encarando uma verdade indubitável. Você não tem como discutir com a balança. Então, o que a maioria dos obesos fazem? Não se pesam. Porque ele não quer confrontar a sua incapacidade. Então, ele fica criando desculpas para não se pesar. Simples. É verdade. É exatamente isso. Até chegar um ponto que a pessoa vê que está no limite máximo, está necessitando de saúde e tem que ir atrás ou esperar a qualquer momento uma coisa pior, né? É. Então, esse Matheus é muito besta. Ô, bicho palhaço. Matheus, Cheio de onda. pois é. Sim, galera, e como minha amiga Paloma, amiga e aluna Paloma, relatou aí, nesse período de pandemia, que não temos academias, box abertas, nós estamos para os alunos do Cangalha Cross, estamos com o Homem Rod, que é o treino em casa, e para a galera que deseja praticar alguma atividade física que ainda não pratica nada, quer praticar, quer ganhar saúde, quer melhorar o sistema imunológico, nós estamos fazendo um pouco de propaganda. Estamos com treinamento personalizado, que é um meio bem interessante, via aplicativo, que é um treino, qualquer coisa para quem se interessar, me chama no privado, que eu explico bem direitinho como é que funciona. É um treino bem eficaz, que eu vou corrigindo todos os movimentos. É muito interessante. Rafael vai participar, né, Rafael? Amanhã. Vamos sim. Vamos sim, Jean. Na hora, meu filho. Pois é, e o mais, é só entrar em contato. Quero agradecer a meu amigo Rafael por participar desse bate-papo, que foi primeira. Por nada, Jean. Foi um prazer, meu amigo. Foi um prazer participar. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, Jean. Só agradecer ao convite em participar desse bate-papo, dessa troca de figurinhas. Deixar um abraço aí para toda a família Cangalha. Pedir que se cuidem. Nós estamos passando aí por um momento difícil, o mundo está estranho, mas tudo vai ficar bem. O ser humano é movido a desafios. Obrigado, Matheus. Você também é lindo.
O ser humano também é movido a desafios e logo, logo nós vamos estar juntos no nosso box, compartilhando o que há de melhor, que é o cuidado pela vida. Um abraço a todos. Tamo junto, pessoal. Pois é, muito obrigado. Eu quero encerrar, galera, com uma frasinha do Greg Lesman, que eu me inspiro muito nesse cara, ele é muito fera, é o criador do CrossFit, que ele diz: a mágica está no movimento. Obrigado, Paloma. A mágica está no movimento, a arte está na programação, a ciência está na aplicação e a diversão está na comunidade CrossFit. Muito bom, valeu, galera. Grande abraço a todos. A gente, eu sou muito, vamos dizer, sou muito, esqueci da palavra. Valeu, Mael. Um abraço, Mael. Em indicar, porque eu sou profissional, mas todos os alunos que já praticam, indicam, e é só aparecer que está em casa, qualquer coisa, é só me perguntar no privado. Obrigadão a todo mundo. Obrigadão, Rafael. Valeu, galera. Valeu. Show. Obrigadão. Foi boa, Matheus, Paloma. Vou encerrar, viu? Valeu, Rafael. Valeu, irmão. Um abraço. Fica bem. Dá um abraço em Josi. Beleza. Show. Show, papai.